Então eu gostava de umas partes mais exatas, assim, na escola, e gostava de umas questões mais artísticas na vida, na igreja, essas questões todas. Então eu achava, né, por causa dos meus gostos pessoais, que eu queria estudar essas coisas, ou física ou teatro, assim, como se Tá. fossem essas coisas que eu gostaria de fazer profissionalmente. O que aconteceu foi que, pensando ainda nessas histórias, muito em dúvida com tudo isso, quando eu tava no terceiro ano já do ensino médio, achando que eu queria estudar essas coisas, eu tive uma professora, e aí eu falo sempre da importância dos professores na nossa vida, né? Eu tive uma professora, e essa professora contou, ela era professora de filosofia, na verdade, no meu terceiro ano do ensino médio, mas ela contou da experiência dela, ela estava se formando em psicologia. E ela contou de uma psicologia que eu não conhecia, que eu achei muito encantadora, do quanto aquilo tinha mexido com a vida dela e quanto aquilo tinha trazido para ela uma possibilidade de atuação, um olhar para o mundo. E eu acho que a psicologia encarnada nessa pessoa que estava me contando foi o que fez diferença. E aí eu comecei a pesquisar sobre psicologia, e aí eu fui ver que me interessava bastante essa questão é, do olhar, da escuta, de como eu poderia fazer as aplicações disso, principalmente para o ambiente educacional, porque a clínica não era a minha primeira escolha. E aí, quando eu descobri que psicologia poderia ser usada também para esses outros contextos, para essas outras questões, me interessou. Ainda com essa questão do teatro, eu descobri que tinha psicodrama, e daí eu falei, nossa, isso pode ser Sim. super do meu interesse. Não trabalhei com nada disso depois, né? Mas enquanto expectativa era isso Foram que eu as coisas que te tinha. atraíram ali dentro da Foram as coisas psicologia. que me atraíram. Mas eu acho que o meu caminho na psicologia foi muito isso. É isso que eu chamo da psicologia encarnada, né? Foi alguém que estava na psicologia que falou a respeito dela com muito encanto, com muita propriedade, mas que trouxe para mim nome para algumas coisas que eu estava sentindo e que eu estava enxergando de uma outra forma. Aí, pelo menos a princípio, o meu foco ainda era esse, muito voltado para a escola, para a educação. Então, quando eu comecei a pensar em psicologia, apesar de ter a questão artística aí como uma questão que me interessava bastante, eu achava que eu queria ser psicóloga de escola, né? Psicóloga educacional, psicóloga escolar. Achei que era isso que eu queria. Então, entrei com um olhar muito voltado para isso, e logo no início da graduação eu fiz a Universidade de Mackenzie, né? Me encantei quando eu cheguei no Mackenzie, exatamente porque o curso ele apresentava bastante dessas vertentes, ele abria bem os caminhos, ele não tinha um foco só clínico. Eu não sei como é que estão agora as coisas, né? Como é que as coisas estão acontecendo agora, mas ele não tinha esse foco, ele trazia bem as outras áreas da psicologia e várias abordagens também, que foi uma coisa que depois fez bastante diferença. Mas logo no início do curso de psicologia, então assim, logo no segundo semestre do curso, que a gente ainda tá muito no comecinho, eu já comecei a ter contato com pesquisas de iniciação científica. Tá. Não Você foi uma caçou isso pesquisa... daí lá? Você foi Foi atrás, de apareceu curiosa. alguém? Eu tinha um amigo muito querido, um amigo pessoal meu, João, e o João estava muito envolvido com essas questões de iniciação científica. Ele foi um que ele já entrou com esse perfilzão assim de Tá. pesquisa, e ele já foi se envolvendo com isso, já sabia um pouco. Ele foi meio que trilhando o caminho das pedras assim. E eu, por estar junto, né, por conhecer, era, sabe, os grupos, né, assim, a dupla Sim, e tal. sim. Então, por ter as amizades todas, ele foi meio que trilhando esses caminhos, e ele falou: "Olha, tem uma galera estudando isso, quer dar uma olhada?" E eu fui me aproximando dos laboratórios. Então não era pesquisa minha, era pesquisa Sim. dele e de outras pessoas que acabaram se tornando amigas Você ia lá depois. observar, assim, e ver Fui o que tava conhecer rolando. laboratório, exatamente isso. Fui saber o que era, assim. Então na época eles usavam um computador lá, que era um computador super inovador lá no Mackenzie. Sabe esses estudos de movimentos Sim, oculares? sim. Na época, lá no Mackenzie, até onde eu sei, era um dos únicos lugares, se não o único, que tinha Isso esses era com estudos. o professor Eliseu. Eliseu? Eliseu e o Sim, Paulo de Boggio. neurologia, de Isso. neurociências, né? Sim. Exatamente. Ele era uma Exatamente. celebridade ali no Mackenzie, né? Super. E Um super professor, assim. super professor. E engajado com pesquisa, Sim, engajado sim. com publicações. Era esse pessoal mesmo aí. E aí eu fui conhecer um pouco disso. Então o tal do computador lá que fazia o estudo de movimentos oculares, fui estudar movimento ocular, que nem era uma coisa que a gente estava super focado Sim. na psicologia, mas me encantava, Alberto, a questão de como é que a gente podia observar a realidade de uma forma diferente da qual a gente estava observando. Ou seja, dava pra gente encontrar um método pra gente observar a realidade e coletar dados a respeito disso, se fosse possível fazer algumas generalizações ou algumas aplicações. Eu tinha muito interesse
nessa sistematização da realidade, sabe? Ou desse conhecimento observado. Isso me encantava. Então, pra mim, hoje, né, observando e avaliando aquele momento, eu acho que eu nem estava tão interessada no que estava sendo estudado. Eu queria ver qualquer coisa que estava sendo estudada. Assim, eu queria estudar como é que as pessoas faziam as tabelas para serem analisadas depois. Então, eu tive isso, né? Então, eu fui meio que trabalhando nas pesquisas dessas outras pessoas, desses outros colegas. E aí eu fui conhecer como é que você tabulava dados para você coletar. Apesar de não ter trabalhado com um projeto meu de iniciação, eu estive envolvida nesses outros projetos. Foi muito isso, foi na curiosidade e encontrar o professor no corredor e bater um papo com ele e falar, professor, tô entrando agora, como é que funciona? Sim. Na curiosidade mesmo. Tenho interesse, como é que eu faço? E eles sabem que a gente tá começando, né? A gente acha que é um incômodo, a gente acha que é isso, mas, e até hoje, enquanto professora, né, olhando pelo outro lado, é muito valioso quando o aluno nos procura com essa perspectiva.